Então, pessoal, dando continuidade aqui a esse tópico, né, que a gente está estudando, período entre guerras, nós vamos falar um pouco aqui sobre a ascensão do nazifascismo. Bem, vamos falar um pouco sobre como estava a situação na União Soviética no período entre guerras. A gente viu, já estudamos que a União Soviética ela surge ali por volta dos anos 20, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o resultado daquele processo revolucionário que se iniciou em 1917. Dentro desse processo revolucionário, a gente tinha algumas figuras de destaque, como líderes como Lenin, como Trotsky, e depois surge Stalin. Quando o governo oriundo do processo revolucionário chega ao poder, nós temos aí a instauração, né, do Partido Comunista como partido único, e essas pessoas que tiveram um papel relevante no processo revolucionário vão ocupar cargos de poder. O Lenin, mais tarde ele vem a falecer, dizem as más línguas, não há provas contundentes em relação a isso, que foi uma trama do Stalin, que ele provavelmente foi envenenado, vem a falecer. O Trotsky também passa a ser perseguido pelo Stalin à medida que ele vai galgando, né, os postos de poder nas estruturas de poder de então, na União Soviética. Ele vai se exilar no México e lá ele é morto por encomenda, né, a mando do Stalin. Então, Stalin fica único e vai liderar a União Soviética ao longo de algumas décadas. E ele vai instaurar, vai tomar medidas que vão levar a União Soviética, nesse período, a ser uma das grandes superpotências. Ele vai tomar medidas, a questão da economia planificada, do investimento nas Forças Armadas, em armas. Então, devido ao tamanho territorial da União Soviética e outras questões, né, como eu ilustrei agora há pouco, algumas medidas acertadas dele, a União Soviética vai ser alçada a uma nova superpotência nesse contexto. Ao mesmo tempo que, como eu falei, a União Soviética estava passando por todo esse processo, na Itália o que estava acontecendo? Uma crise econômica muito acentuada. A Itália saiu perdendo na corrida imperialista em relação à África, né, em relação sobre a África e em relação a outras potências europeias. Grande parte da população masculina morreu nos conflitos. Os Estados Unidos, como eu falei, entram naquela profunda crise a partir de 1929 e a ajuda financeira vai cessar também para a Itália. Também havia um medo muito grande, os sindicatos, os movimentos operários estavam ganhando muita força e a burguesia italiana tinha um certo medo disso. E os fascistas souberam tirar proveito desse medo, desse pavor, de grande parte das elites italianas que não queriam que ocorresse na Itália um processo parecido com o que ocorreu no Império Russo, né, lá em 1917. Então, o Mussolini ele vai criar, né, o Partido Nacional Fascista e vai ter práticas aí ultranacionalistas, de práticas antidemocráticas, de um Estado forte, de um Estado autoritário, do cidadão se diluir na massa, né, se diluir, viver para os interesses da pátria. Então ele conquista aí a simpatia de parte dessa burguesia. Nesse período a Itália ainda era uma monarquia, né, era o rei Vittorio Emanuele III, e aí ele começa a fazer uma pressão, tem um episódio da Marcha sobre Roma nos anos 20, e ele acaba entrando, o rei cede às pressões, ele acaba entrando e ocupando um cargo importante, e mais tarde ele se torna o Duce, né, o chefe máximo da nação, e a gente sabe que isso vai desaguar lá nos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Bom,
Na Alemanha, a gente tem a ascensão da figura de Adolf Hitler. A Alemanha vivia uma crise talvez até mais acentuada do que a crise italiana, devido a fatores parecidos, também falta de mão de obra masculina, muitos morreram no conflito. A Alemanha foi penalizada pelo Tratado de Versalhes, eles tiveram que pagar às potências vencedoras da Primeira Guerra uma pesada multa. Isso vai levar a economia alemã a um grau de penúria ainda maior do que já vivia. Os Estados Unidos vão cessar também de mandar recursos financeiros para a Europa e para a Alemanha a partir da crise de 1929. Ah, então, a inflação muito alta, começa a se desenvolver na sociedade alemã uma descrença em relação àquele modelo de capitalismo liberal e tal. Então surge a liderança do Hitler na Alemanha, que vai fundar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, depois passa a ser chamado apenas de Partido Nazista, e ele aos poucos vai ganhando notoriedade através de seu discurso, também ultranacionalista, também um discurso muito calcado na eugenia, naquelas ideias que estão rolando ali na Europa no final do século XIX, começo do século XX, que pregavam que a raça, que o europeu branco, ele seria na hierarquia, né, de raças, era uma coisa pseudocientífica, que na hierarquia de raças humanas ocuparia o topo, né, a raça ariana ocuparia o topo. Então tem um discurso muito eugênico de perseguição, de desvalorização, de desprezo pelas minorias, pelos aqueles que tivessem alguma deficiência física, pelos que tivessem deficiência mental, minorias como os judeus, como os ciganos, etc. Então, vai acontecer a mesma coisa, o Hitler vai captar a simpatia de setores das elites alemãs, com esse discurso anticomunista, com esse discurso ultranacionalista, e ele vai surgir a República de Weimar a partir de 1918. A Alemanha vai deixar de ser uma monarquia, vai virar uma república parlamentarista, e o Hitler vai conseguir galgar posições de poder dentro dessa estrutura até se tornar o Führer, né? Também ali, aí o líder máximo da nação alemã, e vai praticar uma política imperialista. Não vamos esquecer que a Segunda Guerra Mundial começa com a invasão da Alemanha à Polônia, território polonês, e vai ser um dos protagonistas aí da Segunda Guerra Mundial.